Boa noite a todos. Estamos muito contentes aqui de mais uma vez estarmos aqui reunidos para o nosso TED. Nós temos Espíritas em Debate, que o Espírita Info promove aí a cada 15 dias, nas sextas-feiras. Hoje a nossa convidada é uma companheira nossa dos estudos aqui no Espírita Info, a Leidiane, e nós vamos, nesta noite aqui, discutir o tema sobre divórcio. Existe divórcio bom? Existe divórcio ruim? A Leidiane vai contar para a gente já já. E depois, como sempre, no nosso TED, a Leidiane expõe esse tema aí, a opinião, a visão dela a respeito disso. E depois a gente abre para os companheiros aqui presentes poderem participar também. Para dar início, eu vou pedir ao nosso amigo Zenob para fazer uma prece. Vamos lá, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso irmão mais velho, pedindo a Ele que continue nos abençoando, iluminando nessa noite festiva, alegre de reunião, onde nós vamos tratar de assuntos através da nossa amiga Leidiane, que ela seja abençoada e amparada pelos espíritos amigos, para a discussão da noite de hoje. Lembrando que as nossas discussões são de paz, de amor, de confraternização, de camaradagem, a fim de que possamos, através desses conhecimentos, melhorarmos moralmente, espiritualmente, fazendo com que a nossa vida torne-se mais farta, mais tranquila e em paz. Que esses corações que agora todos reunidos se entrelaçam neste momento, através do amparo da espiritualidade amiga e de nossos amigos espirituais que já nos precederam na sua viagem. Que esses corações estejam conosco durante toda a reunião, pedindo a permissão do Mestre Jesus para início dos nossos debates da noite de hoje. Fique conosco, Jesus, que a sua paz permaneça conosco. Que assim seja. Leidiane, a sala é toda sua. Boa noite, gente. Agradeço ao Espírito Contente pelo convite. Bem, eu sou advogada, especialista em direito das mulheres, em direito das famílias, e atuo também com violência de gênero e em direito criminal. Bem, quando ele me fez a proposta para discutir se existe divórcio bom ou ruim, eu precisei definir, na verdade, dividir essa apresentação em três vertentes: ponto de vista jurídico, ponto de vista histórico, também sou historiador, esqueci de falar no começo, e o ponto de vista espírita. Para partir dessas três exposições, a gente conseguir traçar os debates que seguirão a apresentação. Pode começar ali, por gentileza. Então, tem o questionamento: existe divórcio bom e divórcio ruim? Para a gente começar a tentar traçar uma resposta para essa pergunta, que longe de mim querer esgotar e chegar numa resposta pronta ao final, tá? Para a gente começar a pensar em uma possível resposta, a gente precisa entender a que relação o divórcio está associado. Então, para a gente falar de divórcio, a gente precisa falar inicialmente da conjuntura no qual ele é possível. Pode passar, ele, por favor. Então, um divórcio, ele é aplicado exclusivamente quando há um casamento. E aí, quando a gente vai procurar definições de casamento, seja no dicionário, seja no Google, a gente acha termos muito soltos. Esse conceito é, no meu entendimento, aquele que melhor sintetiza o que é esse casamento, que é uma união entre duas pessoas que estabelecem comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres. E vale a gente frisar que essa união entre duas pessoas, ela tanto é entre duas pessoas homo ou heteroafetivas. Pode passar ele. A nossa lei, no Código Civil, ele vai trazer, no artigo 1511,
a definição de casamento. Casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, até agora, a gente tem uma definição do dicionário, ou do Google, uma definição legal. Pode passar, Eli. Vamos ver agora como que a doutrina espírita enxerga o casamento. Na questão 696 do Livro dos Espíritos, nos comentários da questão, Kardec vai dizer: o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Pode passar, Eli. Chico Xavier também, através de Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai nos dizer que o casamento, ou a união permanente de dois seres, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Pode passar, por favor, Elisa. E aí, diante dessas duas definições, nas minhas pesquisas eu achei um livro do Martins Peralta, chamado Estudando a Mediunidade. E nessa obra, ele vai classificar o casamento em 5 tipos, que ele chamou de acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Pode passar, por favor, Eli. Só resumindo, como que ele vai classificar esses casamentos? Por acidentais, ele vai dizer encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea. Os provacionais seriam reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Sacrificiais, reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Casamentos afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para relações imortais. Então, a gente partindo dessas 5 classificações, a gente começa já a entender aonde que o divórcio seria cabível, levando em consideração esses 5 tipos. Pode passar, Eli, por favor. Todo casal que se une, ainda que essa conjuntura familiar seja composta pelo casal, e por que eu estou dizendo o casal aqui? Existem diversas conformações de famílias jurídicas e socialmente aceitas na nossa atualidade. Então, é possível uma família composta por um pai e 2 filhos, por uma mãe e seus filhos, por um casal apenas sem filhos. É possível uma família composta exclusivamente por irmãos, composta por avô e neta. Mas, quando a gente está falando de divórcio, a gente está falando de 2 pessoas. Então, para que o divórcio ele entre no instituto desta família, esta família ela precisa ter um casal. É como eu já disse no início, não importa se é um casal homo ou heteroafetivo, mas é preciso que haja um casal para que o instituto do divórcio aconteça. E aí a gente vai analisar agora a formação da família na ótica espírita. Na questão 175 do livro Consolador, a resposta de Chico pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta de Emmanuel: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através de laços imperecíveis do espírito. Pode passar ele, por gentileza.
O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala a respeito de família. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Eu destaquei em letras maiúsculas aqui para gente, que é a frase que eu acho que tem mais relação com o que a gente está discutindo aqui. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Pode passar ele, por favor. Joana de Ângeles também, através do Divaldo, vai dizer que a família representa o clã social ou de sintonia por identidade, que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato, dando origem à genitura da espécie. O que a gente vê nesse conceito aqui? A Joana, ela já está trazendo um termo muito importante, que é o contrato. Por que é importante? Para que a gente tenha um divórcio para um casamento, esse casamento precisa ser um casamento formal, realizado perante uma autoridade competente para celebrar aquele ato. Então, se a gente não tem um contrato formal de casamento, o que nós temos é uma união estável. E na união estável, nós não temos o divórcio. O que nós temos é a dissolução da união estável, que é um instituto diferente. E o que diz? Pode passar ele, por favor. O Código Civil, no artigo 1571, ele diz: a sociedade conjugal. Bem, gente, eu vou voltar aqui. Eu passei pelo slide errado, desculpa. Esse mesmo, eu que me confundi aqui na minha leitura, desculpa, pessoal. E aí, analisando o que é família, a gente vai discutir, então, o que vem a ser o divórcio, que é o rompimento do vínculo conjugal reconhecido pela lei. O divórcio ele é considerado um direito potestativo. Por quê? O que significa um direito potestativo? Significa que ele independe da vontade de ambos os cônjuges. Aquela velha máxima, quando um não quer, dois não ficam casados. E aí, para que esse direito potestativo seja garantido, é preciso ajuizar uma ação de divórcio para que judicialmente seja decretado, independente de ser da vontade de ambas as partes. Pode passar ele, por favor. E agora sim, o slide que eu havia iniciado. O que diz o Código Civil Brasileiro a respeito do divórcio? Artigo 1571. A sociedade conjugal termina. Ele traz esse artigo diversas possibilidades, mas no inciso 4 ele diz que pelo divórcio. Pode passar, Eli. No nosso ordenamento jurídico, nós temos dois tipos de divórcio: o divórcio litigioso e o divórcio consensual. Por se tratar de um direito potestativo, quando há o desejo de um dos cônjuges no divórcio e do outro não, obrigatoriamente é preciso ajuizar uma ação de divórcio litigioso, que é quando há conflito entre os cônjuges. O mais comum é quando um deseja terminar o vínculo conjugal e o outro não. Deverá obrigatoriamente ser ajuizada a ação judicial. E quando os cônjuges estão de acordo, eles de fato querem ambos romper esse vínculo, eles têm a alternativa de fazer o divórcio consensual através da via judicial ou da via extrajudicial. Ou seja, o divórcio consensual, diferente do divórcio litigioso, ele pode ser realizado direto no cartório.
Pode passar ele, por favor. E aí, é importante que a gente fazer uma diferenciação entre vínculo conjugal e família. O divórcio, ele é a dissolução do vínculo conjugal, que juridicamente não é o sinônimo de dissolução de unidade familiar. E como nós já falamos no começo, uma família ela pode ser constituída por diversas conformações. Então, quando o vínculo conjugal entre um casal se rompe através do divórcio, a família constituída ela se mantém. Os filhos continuam sendo filhos de ambos, a família de um cônjuge, do outro cônjuge, ela continua mantida, então não há quebra de vínculo conjugal. E essa expressão vínculo conjugal, eu não encontrei nas obras de Kardec. Ele fala a respeito do divórcio, a respeito do casamento, mas a expressão vínculo conjugal é algo que eu não encontrei nas obras básicas. Eu não fiz um estudo mais aprofundado com relação às obras do Chico, do Divaldo, até porque pela vastidão de obras publicadas e por não ter a facilidade que nós temos com relação à busca dos termos usados por Kardec. Mas em Kardec eu não encontrei. Então, se alguém já tiver visto e puder trazer essa contribuição, depois eu agradeço. Pode passar, Eli, por favor. O divórcio na concepção espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte passagem. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que o homem há feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Esse comentário, ele vem sequencialmente a passagem bíblica em que Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separa, considerando que o divórcio, ele é uma lei humana. A partir do momento em que ele consegue, esse casal, ele opta pelo divórcio, significa, a partir dessa passagem aqui, que o vínculo estabelecido por aquele casal, ele não era um vínculo criado por Deus, mas um vínculo criado pelo homem. E aí, já caminhando para o final, e levando muito em consideração esse slide aqui com relação ao texto que nós trabalhamos ontem no Céu e Inferno, em que um casal cometeu suicídio porque desejava viver junto, mas eram ambos casados, e por mais que o divórcio já fosse estabelecido na França, eles não se divorciaram, optaram pelo suicídio. E aí, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, traz uma constatação para a gente. Seria o divórcio um remédio contra um mal maior? Compelidos às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio, por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Então, o que eu trouxe para vocês? Os slides acabaram, mas a apresentação ainda não, tá, gente? O que eu quis trazer para vocês aqui? Essa separação desses três conceitos para a gente começar a entender do que se está falando. Será que o divórcio é algo bom ou algo ruim? Se nós formos considerar atualmente, os índices de divórcio eles estão muito altos. Sobretudo após a pandemia, houve um boom de divórcios, principalmente os extrajudiciais realizados no cartório. Por quê? Por conta da celeridade. O casal que ele decide se separar no cartório, ele vai chegar lá, vai preencher um formulário, vai pagar uma taxa do cartório, vai assinar o divórcio e sai dali cada um para o seu lado. A pandemia, o que nós percebemos, nós que atuamos no direito de família, é que a maior convivência entre as pessoas, ela evidenciou conflitos
não que não existissem, mas que ficaram mais potencializados pelo tempo em que as pessoas passaram a ficar juntas, debaixo do mesmo teto, juntas em casa. Então, isso foi potencializado. Com relação aos divórcios litigiosos ou judiciais, eles também cresceram, mas numa margem menor. E na contramão desses divórcios que aumentaram também o número de casamentos. E a gente fica se perguntando o que leva um casal hoje a buscar estabelecer esse vínculo conjugal, já antevendo que o rompimento desse vínculo ele pode ou não ser trabalhoso e ele tende a ser doloroso porque é a quebra de um vínculo emocional estabelecido. Aí a gente analisando os 5 tipos de casamento que foram trazidos aqui, a gente pode tentar encaixar em alguma daquelas hipóteses para entender o porquê que as pessoas ainda continuam se casando. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Muito obrigado, Liliane. Provocação tá feita aí, né? Os companheiros. O que vocês acham? É bom ou ruim? Podem ficar à vontade para comentar. Eu não sei Como dizer diz isso o de Eli, você depende, né? ficar. A Maria Exatamente. José, pode falar, Maria José. O depende é a palavra preferida do Eli e obrigatório no direito. Então vamos lá para o Ricardo. Não, eu acho que a Lidiane mostrou muito bem qual que é a posição da doutrina espírita. Porque o espiritismo tem, né? Tem uma posição assumida perante o divórcio. Há uns anos atrás, a revista Veja fez um apanhado de várias religiões e quando ela colocou a questão do casamento e divórcio, colocou o espiritismo era contra o divórcio. Não, não é contra. Kardec, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele admite o divórcio. Ele chega até a dizer, talvez criticando as leis da época, que as leis estavam erradas, né? Em obrigar alguém a suportar contra gosto, a truculência, etc. E no Evangelho ele volta a dizer que todo mundo é livre para renovar o destino quando lhe aprouver. Então, o Espiritismo ele é favorável ao divórcio. É isso? Um relacionamento que não está sendo bom, estão infelizes, é perfeitamente lícito, do ponto de vista da doutrina espírita, a separação. O fato de ser favorável não quer dizer que estimule, é outra história, né? E nesse sentido, os autores espíritas sempre foram muito cuidadosos, né? Aceita, mas não estimula, exatamente pelas implicações do divórcio, né? Uma pessoa que está num casamento ruim e vê o divórcio como uma saída, mas nem sempre. O divórcio, nem sempre. A gente conhece muitas pessoas que, ao se separarem, passaram a viver problemas muito graves, questão financeira, perda de amigos, que eram amigos do casal e que, com a separação, ficam afastados dos dois. Questão financeira é importante, tem que ser considerada. Se tem filhos, a situação dos filhos muitas vezes é grave, porque começam cada um com um parceiro, e aí há uma misturada de relações aí, quer dizer, divórcio não é coisa simples, né? Talvez por isso que os autores espíritas não incentivam, além da questão espiritual que a gente tem que considerar. Eu coloquei aqui só para colaborar com a Leidiane, uma posição do espírito André Luiz, extraído do livro Sexo e Destino. André Luiz está numa determinada região onde se concentram problemas ligados à sexualidade. Ele pede a opinião de um espírito de uma esfera superior vinculado à questão. O espírito era meio espécie de juiz. E aí o espírito diz o que está aqui, em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Aqui ele já vai colocar uma coisa que é uma coisa importante, embora ele fale
pessoas de evolução respeitável. A gente fica com dificuldade de entender o que é isso, né? O que é uma pessoa de evolução respeitável? Talvez ele esteja querendo dizer espíritos que já têm uma certa amadurecimento, um certo conhecimento, né? Talvez seja isso. Então, ele vai dizer que nesses espíritos o casamento é previsto, né? Não é previsto em todos os casos, mas há uma tendência de que esses espíritos mais maduros, que ele chama de evolução respeitável, o casamento seja algo programado previamente. Então, tem que se considerar isso, e aí ele considera. Então, por isso deve ser dificultado, na medida que foi algo combinado, algo acertado, que envolve uma programática mais ampla, tem implicações mais amplas. Então, ele deve ser dificultado, ele é mais incisivo, por todos os meios lícitos, não deve ser incentivado. Mas aí vem o contraponto, não é isso? Quando ele coloca, contudo, né, em muitos casos, é permitido ou prestigiado, sob pena de transformar-se a justiça em prepotência contra vítimas de crueldades sociais que a legislação na Terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. Então, eu acho, Leidiane, que o que você colocou é exatamente o pensamento do André Luiz apresentado em Sexo Distinto, né? É possível, mas não deve ser incentivado, mas há situações em que não há saída, né? Mesmo considerando que tenha sido previsto, mesmo porque o fato de ser previsto não quer dizer que obrigatoriamente tenha que ser cumprido, porque o nosso livre-arbítrio, se existiu lá para escolher ou aceitar a prova, ele existe aqui para que a prova seja refeita. Isso aí é uma coisa que hoje a gente não tem nenhuma dúvida a respeito, né? Então, assim o que eu penso a respeito do tema. Mas alguém gostaria de contribuir? Maria José, por favor. Boa noite a todos. Excelente, viu, Leidiane? Excelente. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, não é nem no sentido aí espírita, não. Você falou da questão da quebra de um contrato. Ok, entendi. Um contrato que é ali quebrado. O que é colocado nessa quebra de contrato? Ou seja, o que é dito para que esse contrato seja rompido? Né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós rompemos um contrato de aluguel por algum motivo, aí a gente sempre coloca, porque você não pagou, ou porque você quebrou a casa, sei lá, você fez alguma coisa. E na questão do casamento, o que é dito nesse contrato? Quer falar, Leidiane? Pode ser. Fazendo um comentário a respeito da fala do Ricardo, eu vejo essa questão do desestímulo, ela está, de fato, mesmo como você disse, presente em todas as obras, né? O Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, em que ele vai tratar dessa questão do divórcio, há essa questão do desestímulo, mas também ele é visto como uma solução ali. O Chico, ao ser entrevistado no Pinga Fogo, eu até anotei que eu achei curioso, num videozinho curto de 9 minutos que está no YouTube, depois eu posso até mandar o link para o pessoal ter acesso, ele fala que o divórcio deve ser visto como medida humana. Em 9 minutos ele fala isso 4 vezes. Ao analisar toda a situação, ele analisa a questão do Estatuto da Mulher Casada, que é uma lei dos anos 60, 62, que, a partir dessa lei, concedeu à mulher brasileira a possibilidade de trabalhar sem autorização do marido, a possibilidade de viajar sem que o marido dissesse se podia ou não, a possibilidade de receber ou renegar uma herança. Ou seja, até 1962, a mulher era, pela lei, extremamente submissa ao homem. E não se falava em divórcio. Nesse mesmo vídeo em que o Chico está discutindo essa questão,
ele se mostra muito sensibilizado com um termo que era muito usado na época para mulheres que saíam do casamento. E aí saíam do casamento sem nenhum respaldo legal. Elas eram chamadas de concubinas. Então, essa era a forma que se nomeava as mulheres que não eram mais casadas. E aí, a gente está falando aqui da questão do desquite. Havia a quebra de um vínculo conjugal. O homem nunca foi, como não é hoje, apontado de maneira negativa na sociedade. A mulher sempre o foi. Isso é histórico, isso é religioso. Nós somos responsáveis pelo pecado original, nós saímos da costela de Adão, nós somos perseguidas pela igreja durante a Idade Média, então nós somos as responsáveis por tudo que há de mal no mundo, inclusive pelo fim de um casamento. O homem nunca foi considerado responsabilizado. Tanto que a mulher desquitada, ela era uma pessoa mal vista na sociedade. As mulheres casadas e decentes não queriam contato com essas mulheres desquitadas, com receio de que elas pudessem vir a tomar os seus maridos. E o Chico se compadece muito dessa situação dessas mulheres. E diz o tempo todo que o divórcio ele vem como medida humana para finalizar, colocar fim a uma vida de sofrimentos. Com relação à pergunta da Maria José, quando a gente fala contrato, Maria José, é porque o casamento ele se estabelece através de uma manifestação de vontade de ambos. Então, se um não quer, dois não casam, porque essa vontade desse casal ela tem que ser expressa. Então, aí a gente fala que está se constituindo um contrato perante a sociedade civil, que é um contrato baseado na autonomia da vontade. Há casos no Código Civil de impedimentos do casamento, mas são casos muito específicos. Quando não há nenhum tipo de impedimento legal e duas pessoas decidem se casar, elas estão firmando junto à sociedade um contrato. E quando há o divórcio, a quebra desse contrato, a gente não tem uma motivação para romper esse contrato, como já tivemos no passado. Uma das possibilidades, por exemplo, que o Código Civil de 1916 trazia para a gente, para justificar a quebra desse contrato, era a ausência de virgindade na mulher. Então, o marido ele tinha o direito de acabar com o casamento se descobrisse na noite de núpcias que a mulher não era virgem. Hoje nós não temos nenhum tipo de motivação. Se a pessoa acorda um dia e fala não quero mais ficar casada, ela simplesmente não vai ficar. Não se vai perguntar para ela por que ela está querendo finalizar com o casamento. Não se vai se atribuir a essa pessoa uma culpa pela quebra do relacionamento. Eu vejo muitos questionamentos, ainda baseados nas leis antigas, da questão de adultério. Quando tem um adultério, por exemplo, o casamento vai ser finalizado. Então, costuma o cônjuge traído achar que, pelo fato de o outro ter cometido um adultério, ele está cometendo um crime, que ali ele perde direitos. Isso não existe. Isso não é mais, isso já foi punibilizado. Atualmente não é. Então, para que um casamento seja desfeito, basta que um dos dois não queiram sem motivá-lo. Responde a sua pergunta, Maria José? Sim, Leidiane, obrigada. Estamos aqui aguardando mais inscrições, né? A gente viu o quanto que Kardec estava à frente de seu tempo, né, Leidiane? Ele não coloca condição como essas, que posteriormente foram apresentadas, né? Rebaixando a mulher, colocando uma situação de culpabilização, né? Ele fala da relação. Se a relação não está bem, né? Se os pares não estão vivendo bem um com o outro, né? Interessante com a posição de Kardec no tempo dele, né? A gente consegue fazer a leitura de Kardec e adequar até melhor a nossa condição de hoje, embora exista muito ainda esses pensamentos que você trouxe aí.
Eli? Boa noite a todas e todos. Leidiane, obrigado mais uma vez. É, a minha observação é rápida, né? Você comentou aí agora, e a gente, desde que eu comecei a estudar Espiritismo, eu ouço isso, o divórcio é uma atitude humana. O divórcio tem a ver com a lei humana. O divórcio é uma decisão do homem encarnado. Por que que o casamento não é? Quando a gente vê os textos espíritas, e você citou vários aí, vou pegar só um, né? Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. O divórcio só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, mesmo no Espiritismo, embora tirado aquele caráter religioso do casamento, me parece que continua perseverando uma ideia do casamento como uma coisa divina. Divina no sentido de autorizada, abençoada, orientada. Muitas vezes agora a gente não fala Deus, né, como falava nas religiões, mas mudou para leis divinas. E essa ideia das leis divinas, né, o casamento como uma lei divina, e a ideia de que o casamento é programado no mundo espiritual, no meu ponto de vista, né, pelo que eu observo ao longo desse tempo aí como espírita, dificultou a dissolução de muitos casamentos entre espíritas e casamentos ruins, porque se existe divórcio bom e divórcio ruim, existe casamento bom e casamento ruim. E a quantidade de casamento ruim que a gente vê sendo mantido, porque essa ideia de que o casamento tem uma parte divina, ou tem uma coisa divina associada ao casamento, enquanto o divórcio é responsabilidade só do encarnado, eu acho que isso continua prevalecendo e dificultando a relação, mesmo entre espíritas, né? Eu não sei, na sua experiência, se você chegou a ver, né, tratavam, vamos supor, de divórcios entre, no caso de casais espíritas, ou se alguém nesse sentido já comentou com você, mas eu queria ver sua opinião sobre essa ideia do casamento ainda associado a uma lei divina, uma coisa divina, e o quanto que isso dificulta as relações, né? É, é, aquela classificação do Martins Peralva, que é uma classificação bem didática, na época, na época pós-pandemia, quando a gente teve essa notícia de que os casamentos, os divórcios estavam aumentando, cheguei a brincar no estudo, né? Porque muito casamento que era um casamento entre almas afins, com a pandemia se descobriu que era um casamento sacrificial, né? E virou de um passou para outro pelo simples fato de ter que começar a conviver. Porque é fácil ter um casamento bom e um casamento durável quando as pessoas não se encontram, né? Ou se encontram muito pouco. Então, é curioso como esses conceitos variam efetivamente quando as pessoas realmente precisam conviver, né? Como ficou mais ou menos demonstrado aí com a questão da pandemia. Mas essa coisa do casamento como uma lei divina, eu acho que a gente precisa discutir. Eu queria ouvir sua opinião. Leidiane, vamos ouvir a sua opinião, então, a respeito do que ele comentou, e depois a gente passa para o Paulo. Bem, ele, como você perguntou, a minha opinião nesse sentido, vou dizer sem embasamento teórico nenhum. A visão que eu tenho é que o casamento, desde que ele é configurado, né, nas pesquisas históricas que eu fiz a respeito do surgimento, ele sempre foi visto como algo sagrado. Então, independente da religião ou da matriz religiosa que se tenha, ele é uma união sacralizada, muito baseado na relação de Maria com José, casados e que deram à luz ao Salvador. Então, isso vem de uma ideia muito sacralizada. Tanto que, antes da gente ter os casamentos civis,
como nós temos hoje formalizados, como aqueles que são dissolvidos perante a lei, os casamentos eles eram maciçamente religiosos. Então só era casado quem casava na igreja. E o casamento religioso era o que tinha força, o que tinha peso perante a sociedade. Hoje ainda há possibilidade do casamento ser exclusivamente religioso, mas trazer os efeitos civis que o casamento no cartório tem. Mas essa sacralização ela ainda está presente, principalmente para a mulher que tem o sonho de entrar na igreja vestida de branco. Aí, claro, o vestido de noiva ele tem todo um simbolismo em cada um daqueles trajetos ali. Mas é a questão da sacralização, de estar recebendo a bênção divina. Por isso que, no meu ponto de vista, o casamento, até mesmo para a doutrina espírita, ele é considerado como algo sagrado, e não algo humano, como no caso do divórcio. Eu acho, né? Tenho minhas dúvidas se as noivas investem tanto e vão para a igreja por causa do sagrado ou por causa de todo esse comercial, de toda essa publicidade que tem em torno disso, né? É quase que uma obrigação hoje em dia. Exato. Paulo, fique à vontade, Paulo. Ativar o som aqui, tirar a mãozinha, né? Oi, gente. Bem, boa noite, obrigado de novo, sempre, por essas horinhas de reflexão quinzenais, né? Podia até ser semanais, né? Obrigado, Lidiane, pela oportunidade de reflexão. É sempre muito bom estar aqui. Eu fico muito instigado e agradeço muito a vocês por isso. Eu vou na direção do que o Eli apontou, mas não sei se no mesmo sentido. Eu tenho uma dificuldade com esses dois conceitos, nunca entendi muito bem não, mas talvez isso reflita o que eu estou pensando. E aí, Lidiane, eu pensei com a tua fala que pensar o casamento é pensar a lei de sociedade, né? E aí eu fico pensando imediatamente na gravidade da doutrina espírita. Como diz o Raul, né? Doutrina espírita não é para quem quer, é para quem pode, né? Eu fico, por exemplo, pensando sobre a lei de sociedade, que a pedra angular das sociedades, só há sociedades humanas, né? Os animais têm comunidades, aglomerações, enfim. A pedra angular da sociedade é a família. E aí eu não tenho nenhuma dificuldade em pensar que famílias são constituídas nos mais diversos formatos, tendo como base, como eu defendi lá quando fiz o estudo sobre trisal e poliamor, né? Tendo como base o amor. Então, mas veja, é o amor que constitui famílias e as famílias constituem sociedades. Esta é uma questão angular, é fundamental. Eu também não estou dizendo com isso. Aí eu vou no sentido, me lembrando aqui de uma ponderação que o Ricardo fez quando eu fiz o estudo sobre trisal, né? E ficou parecendo que eu coloquei as relações poliamorosas e trisais acima do matrimônio do casamento, né? O Ricardo ponderou que, de acordo com a doutrina espírita, o casamento é um sinal de evolução, nós poderíamos dizer de civilização, né? Com o que eu concordo plenamente. O que não significa dizer que casais trisais e poliamorosos não possam constituir família e, portanto, não devam ser respeitados. Vou muito no sentido do que o Chico, né, essa alma amorosa e caritativa e generosa, aponta lá em 71 no Pinga Fogo, que é um negócio magistral, né? A gente precisava estudar o Pinga Fogo, assim, eu fico pensando, né? O Chico é de uma generosidade, de uma amorosidade, né, de um espírito, porque a situação para a mulher era muito grave. Assim como é hoje, né, Lidiane? Eu fico imaginando os casos que você investiga, enfim, mas é muito. Então, assim, abaixo dessas coisas, né, eu vou no Emmanuel, nessa citação última que você fez. O Emmanuel coloca três coisas muito graves. Quando é que o divórcio
ele deve ser considerado por um casal, entendendo o casal nessas bases formatadas pela atualidade, casais homoafetivos, casais heteroafetivos, enfim, né? No suicídio, no homicídio, ou na eventualidade do homicídio, na eventualidade do suicídio, ou de situações calamitosas. Portanto, no limite das nossas forças. É por isso que eu disse que eu estava indo na direção do Eli, mas não sei se no mesmo sentido, né? Porque um casal espírita, ele deve avaliar o seu relacionamento à luz da dureza e da gravidade do evangelho e do ensino dos espíritos. Então, a gente não dissolve uma relação porque teve dificuldade em função de 3 anos de pandemia. Que dificuldades nós tivemos em 3 anos de pandemia que justificariam o divórcio? Porque senão também, eu tenho dificuldade financeira. Eu vou me suicidar, então eu vou deixar de pagar os bancos ou os meus credores. Fica mais fácil. Fica mais fácil a gente pensar assim, então eu tenho dificuldade no movimento espírita porque Lidiane falou um monte de coisa aí que eu não concordo, eu não vou participar mais do TED. Ora, fica fácil, né? Como, por exemplo, eu fiz encarnações passadas em relação à Igreja Católica, né? E deixei ela nessa encarnação, né? Não sei se abandonei, mas enfim, eu me lembro muito claramente, assim, muito claramente é exagero, mas eu me lembro com uma certa segurança de que em determinado tempo da minha existência, encarnações pregressas, eu falei, não vou mais brigar com um católico, chega, né, e com um protestante, e vou para outras bandas, e escolhi lá no plano espiritual vir agora regido por um sistema doutrinário mais rigoroso do que o sistema católico. E sou espírita. Não que eu seja um espírita exemplar, mas o que eu estou dizendo, para encerrar, é que espiritismo é coisa grave. É, é duro ser espírita, né? É duro ser espírita. Então, o espiritismo, o ensino dos espíritos, e também Kardec nesse sentido, por mais generoso que ele seja, e Emmanuel também, e Chico também, por mais generosos que esses espíritas luminares sejam, ao afirmarem que o divórcio é possível sim, que ele tem respaldo na doutrina do ensino dos espíritos, ele é permitido em condições, eu diria, Lidiane, talvez o nosso arcabouço jurídico não contemple, né? Mas em condições muito especiais e muito duras. Muito duras. O que, para mim, é muito condizente com a etapa do desenvolvimento espiritual que nós somos. Nós somos espíritos em prova e expiação. Nós precisamos de regras duras. É claro que, vejam, encerrar mesmo, né? Não aguento mais o fulano ou a Beltrana, vou pular fora. Pular fora é uma coisa, suicidar. Vou me suicidar, vou me matar. Ou então vou matar fulano, ou vou matar o Beltrano. Uma situação calamitosa, né? Como é que chama? A litigiosidade da relação fica tão pesada que os filhos são prejudicados pela permanência da relação. E aí eu separo, é óbvio, é lógico, é humano e é divino. Eu fico pensando que outras situações justificariam o divórcio. Eu queria. É isso, né? Muito obrigado. Para a Leidiane, para você comentar, né, Leidiane? Mas antes, só fazer um comentário aqui. Quando a gente fala desse período da pandemia, do número de divórcio, eu não sei se teve pesquisa, não cheguei a ver nenhuma que apontasse os motivos disso, né? Porque eu fico pensando o quanto que é complexo esse momento, né? Você não tem pessoas vivendo juntas no mesmo espaço, simplesmente. Você tem pessoas vivendo juntas no momento tenso, né? Meio que aquela história de fim do mundo, né? Com todas essas tensões, né? E com o vírus que você pode pegar você pode estar com ele naquele momento, né?
e que tem suas vidas, de certa forma, desconstruídas. Então, se ela tinha ali um momento com os amigos, um momento no trabalho, um momento de diversão, esses momentos eles são podados de forma abrupta dessas pessoas. Então, há uma eclosão de muitas emoções ali, né? Uma erupção de muitas emoções, de muita coisa acontecendo e cada um apresentando isso aí, né? Então, eu vejo um ambiente tão complexo, eu não sei se é só por estarem juntas, né? Acho que muitos sim, né? Tiveram dificuldades em se entender porque estavam juntos, mas a complexidade disso me chama atenção. E queria ter visto alguma pesquisa, alguma coisa apontando os motivos. Realmente não encontrei, não vi nada a respeito. Ô, Leidiane, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Ana e depois você comenta, tá, joia? Na hora que eu vi o tema divórcio é bom, tem divórcio ruim, eu achei muito engraçado, né? Porque eu não acho que não seria esse o termo. E eu acho que a gente deveria retroceder um pouquinho, porque a gente se foca muito no divórcio, mas a gente não foca por que que as pessoas estão casando, né? Eu acho que pergunta por que que as pessoas continuam, mas o que leva as pessoas a casarem. E assim, eu não acho que o divórcio é bom nem ruim, não é nem esse critério. Às vezes ele é necessário e às vezes ele não é necessário. E tantas as religiões elas se preocupam tanto com o divórcio, mas eu acho que deveria ser o caminho inverso. Deveria falar se preocupar com o casamento, porque a maioria dos divórcios eles existem por causa da imaturidade para o casamento. Porque o casamento é compromisso, gente, como compromisso de qualquer coisa que você tenha na vida, como o trabalho, entendeu? E se você não tem compromisso no trabalho, se você não tem compromisso no casamento, isso é uma solteira falando, né? Então, assim, não adianta. Eu acho que o foco não é o divórcio, o foco deveria ser o porquê do casamento, o porquê as pessoas, quais são os motivos, o que levam as pessoas a casarem. Porque o que a gente mais vê aí, fora esses casos de que a gente vê pessoas que estão correndo risco, né, pela vida, que os filhos estão sofrendo, né, e aonde que está mais que justificável, está mais compreensível. A gente vê muito, é uma falta de compromisso, é uma questão de pesou agora, eu não quero ficar mais com essa pessoa, entendeu? Então, eu acho assim, as religiões, e a gente se importa tanto, a gente valoriza tanto o casamento e se foca tanto no divórcio, e a gente deveria fazer o contrário, deveria ter uma análise maior ainda do porquê das pessoas estarem casando, porque talvez se as pessoas pensassem mais antes de casar, talvez o índice de divórcio seria menor. Ediane, vamos voltar para você, depois a gente passa para os companheiros inscritos aqui. Beleza. Eu vou começar pela Ana, fazendo um link na fala do Paulo. Por que que as pessoas continuam casando, Ana? Eu vou responder a sua pergunta com a fala do Paulo. O amor compõe famílias, famílias são a pedra angular da sociedade. O que as pessoas querem quando elas se casam? Constituir uma família. Podem não ter a maturidade para estar estabelecendo esse vínculo, mas o desejo de quem se casa é estabelecer uma família. Mesmo que um casal, por exemplo, não tenha a expectativa de ter filhos, eles não vão deixar de estar constituindo uma família só os dois. Eu vejo muito nesse sentido. O divórcio como uma imaturidade, como você trouxe para a gente, eu vejo que se encaixa na fala da Maria José. Esse divórcio, sendo uma imaturidade desse casal que invigilantemente decidiu se casar, ele traz a quebra desse contrato firmado por falta de compromisso. E essa falta de compromisso, ela pode não necessariamente ser porque um dos dois cansaram de estar casados,
Mas esse casamento pode ter sido motivado por paixão e não por amor, como Paulo trouxe para a gente. E o que a gente tem de conhecimento, de leitura, é que paixões são passageiras. Um belo dia o casal acorda e descobre que eles não se amam, mas viveram uma paixão que passou. Então, qual a saída? Continuar juntos, infelizes, ambos infelizes, ou fazendo o outro infeliz, ou romper esse vínculo e buscar uma nova relação, uma possibilidade de encontrar o amor em um outro parceiro. E com relação à fala do Christian, eu também, Christian, não encontrei nenhum grau que pudesse justificar o porquê desse número de aumentos de divórcio durante a Covid. Mas aí eu trago a possibilidade para o plano espírita com essa fala do Emmanuel. Não teria sido a Covid-19 uma medida extrema que no plano espiritual justificaria o suicídio? Zenóbio. Suicídio não, gente, desculpa, divórcio. Eu trocando, confundindo aqui. Boa noite a todos. Boa Parabéns, noite, Leidiane Salvador. Foi uma salvadora das nossas dúvidas quanto ao divórcio. Parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua exposição. Eu sempre fico assim pensando sobre o nosso grau evolutivo nesse nosso planeta, né? Aí você falou que nós temos casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, e parei por aí, porque até eu entendi, porque os outros eu acho que os afins e os transcendentes, eu acho que eu não consigo ainda visualizá-los. Mas, baseado nessa minha linha de raciocínio desse nosso mundo, né, que nós estamos vivendo, eu consegui copiar aqui algumas citações que você fez, inclusive, sobre o casamento, né? No Código Civil, ele coloca comunhão plena de vida. Existe isso no casamento, uma comunhão plena de vida? Está no Código Civil, a definição que você leu aí para a gente. No Livro do Espírito está lá solidariedade fraterna. Será que durante todo o casamento, toda da sua vida toda, você vai ter uma solidariedade fraterna para com o seu companheiro, para com a sua companheira? Às vezes dá vontade de jogar pela janela. De onde vem essa solidariedade fraterna? Chico, isso está no Livro dos Espíritos. Agora o Chico fala em vivência contínua, assistência mútua. Você pratica assistência mútua para o seu companheiro ou para a sua companheira? Você está ali do lado o tempo inteiro? Será que você aceita todas essas transformações? E você terminou com Joana, né? Vida de bem comum. Viver uma vida de bem comum. Eu acho que dentro das nossas limitações, dentro das nossas limitações evolutivas, eu acho ainda que esses casamentos transcendentes, afins, são muito poucos. São muito assim difíceis. Eu posso falar que meu pai e minha mãe nós somos 7 filhos, 7 filhos. Ficaram casados não deixa eu fazer as continhas direitinho, porque senão ela vai ficar muito velha, minha mãe, ela depois vai brigar comigo. Eles ficaram casados mais de 70 anos, com certeza, mais de 70 anos. E eu nunca vi por parte de um ou do outro, pode até ser que tivesse, né? A gente não sabe o que acontecia. Qualquer tipo de desavença, de briga, de discordância, nem nada. Então, eu acho que isso também depende muito do meio, da formação, da religiosidade, né? da maneira como você encara, como disse a Ana, o casamento. Como que você é formado? Quais são os exemplos que você tem sobre casamento e tudo? E uma outra questão que eu queria colocar para você, Lidiane, é quando acontece essas situações, vamos dizer assim, extremas durante uma separação de casamento. O Christian pode até nos ajudar, porque ele é psicólogo, deve trabalhar muito nessa área aí, né?
de ameaças de morte, de ameaças de leva o filho, aí você lê os jornais, pega o filho, leva o filho para o exterior, separa do pai, aquelas confusões todas e tal. Como que você, como advogada e como espírita, nesse caso, lida com esse processo? É muito difícil, né? Obrigado, gente. Boa noite. Paulo? Eu hoje fiz uma reflexão sobre um texto que o Ricardo enviou para mim por e-mail, acho que ele enviou para todos nós lá, sobre a coleção Nosso Lar. Aí compartilhei com ele, na verdade, eu nem sei se eu compartilhei com todo mundo. Acabou indo para todo mundo, vocês desculpam a bobajada lá, a gente vai conversando sobre aquilo, né? Mas eu falei lá com o Ricardo, achando que estava falando só com ele, né? Mas, enfim, nós estamos fazendo, do meu ponto de vista, muitas concessões ao materialismo. Muitas concessões ao materialismo. Aí eu acho que eu vou no sentido do que a Lidiane nos convidou hoje com muita generosidade e amorosidade, né? Como é que se constituem os casamentos? Tem tudo a ver com o que a Ana falou agora, porque é uma reflexão sobre como é que se constituem os casamentos que vai nos permitir refletir sobre por que é que os divórcios se dão, ou dão-se, né? Eu me lembro assim, do meu relacionamento, eu encontrei a Josi na padaria Catedral, numa rua atrás da matriz Catedral de Juiz de Fora, comprando pão. E nós éramos, o Eli sabe disso, né? O Eli nos abençoou, se a gente fosse católico, ele seria nosso padrinho. E aí, foi puro amor, porque eu não tinha nada e ela nada tinha. Depois de um tempo, a gente acabou descobrindo que a gente tinha alguma coisa a oferecer um para o outro. Se eu soubesse que ela tinha alguma coisa, talvez eu tivesse algum receio, porque eu nada tinha. Isso é um ponto. Eu acho que os casamentos, em qualquer classe social, em qualquer tipo de casamento, esse casamento, que é o que Deus constitui, não pode ser desconstituído de fato. De fato. Não é desconstituído nem pela morte. Nem pela morte. Eu continuo casado com essa pessoa que eu amo depois que morri. O nosso lar está aí para dizer isso, né? E aí complica a vida da gente, porque eu posso me sentir casado com duas pessoas, não é? Não é o caso lá que o André Luiz relata, ou Bezerra de Menezes. A esposa de Bezerra de Menezes preocupado, faz uma prece, ou enfim, entra em estado de emancipação da alma, vem a esposa dizer: Bezerra, fica tranquilo, consorcie-se com a minha irmã, porque ela vai cuidar de você e vai cuidar dos nossos filhos. Então, veja, são casamentos ou uniões constituídas pela lei divina. Isso nada separa, porque, a rigor, ao final, todos nós estaremos casados por essa grande lei de amor que nos irmana, a ponto de fazer isso tudo que a Lidiane disse aqui e que o Zenóbio recordou. Veja aqui, comunhão plena de vida. O que eu quero, o que eu gostaria de oferecer às pessoas que convivem comigo, comunhão plena de vida. Auxílio nas dificuldades, um beijo na felicidade, solidariedade fraterna. O que mais nós queremos, espíritas cristãos? O que mais Jesus nos pediu? Se não isso. Então, isso é casamento que nenhuma lei humana dissolve. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em termos materialistas, todas as situações são possíveis. E veja, eu não estou dizendo que a gente não deva fazer concessões, não. Eu não estou fazendo julgamento sobre quem se divorcia, porque a esposa ou o marido olhou para uma pessoa fora do casamento. Nenhum julgamento sobre isso, eu entendo perfeitamente. Todos nós somos falíveis. No entanto, a doutrina espírita nos pede, a doutrina espírita é o ensino dos espíritos, né? Eu argumentava lá com
com o Ricardo, e aí com todo mundo, né, Zenóbio? Para você com todo mundo, né? Assim, o ensino dos espíritos é um ensino de espíritos de sabedoria e bondade. Espíritos, eu não falei isso lá, mas estou falando aqui, são espíritos que fizeram o percursos existenciais muito duros. Se não a totalidade dos espíritos da codificação, a grande maioria, passaram por experiências as mais atrozes, né? Bezerra de Menezes perdeu 6 filhos ou mais. Vejam, quem poderia, com maior autoridade, falar sobre perda de entes queridos, se não Bezerra de Menezes? Falar sobre divórcio e separação, né? Então, a autoridade moral, ela sobrepõe, ela é a base da referência de autoridade. Não é a autoridade científica, não é o arcabouço, com todo respeito ao arcabouço jurídico das sociedades e das sociedades internacionais, inclusive, né, Leidiane? Os tribunais, enfim, da ONU e qualquer outro, tá? Com todo respeito, isso é devido e adequado ao nosso processo evolutivo. Mas a referência do espírita é o critério moral, como diz lá o Ricardo, né? Por que eu devo acreditar que nosso lar não é uma ficção? Porque é o Emmanuel, é o André que está dizendo pelo Chico. O Chico, uma criatura que se fez algum deslize, foi muito pouco. E se fez é perdoável, porque o que ele fez de bem para a humanidade toda sobrepõe qualquer deslize que ele tenha cometido. Então, essa é a autoridade real. Aí depois a gente pensa em arcabouços jurídicos, sistemas científicos e filosóficos. E é nesse sentido que eu acho que aqui também o que vale, do meu ponto de vista, é a referência moral. Como é que se constituiu aquele casamento para que eu possa refletir sobre como é que se deu o divórcio, né? Só para a gente pensar mais, tá bom? Não necessariamente tenho resposta para essa pergunta que acabei de fazer. A Ana desdobrou o nosso tema aqui para casamento ruim e um casamento bom também, né, Ana? Após seu comentário, passando a discutir casamento e divórcio. Vai lá, Eli. Eu vou dar uma voltada ao tema. Uma questão para a Leidiane, quando a gente pensa no casamento bom, ou pelo menos no aspecto positivo do divórcio, a minha dúvida é se dentro da sua experiência, né, Leidiane, se você, mesmo considerando que alguns processos de divórcio podem ser positivos, se isso ocorre mesmo quando há os filhos envolvidos. Eu não tenho ideia nenhuma a respeito, mas assim, a impressão que eu tenho é que quando há filhos envolvidos, não dá para ter um divórcio bom. Ou é possível? Leidiane, vamos encerrar o TED com seus comentários a respeito. Bom, essa última pergunta do Eli, ela vai se ligar com um ponto trazido pelo Zenóbio. Daqui a pouco eu comento esses 2 pontos juntos. Quando o Zenóbio me diz como lidar com essas desavenças pelo fim do casamento, está muito linkado com essa pergunta que o Eli me fez. Ainda com relação ao comentário do Zenóbio, o que eu entendo, Zenóbio? A gente tem a definição jurídica e a definição espírita a respeito do casamento, tanto uma quanto outra, trazendo a ideia de que as pessoas elas devem viver bem entre elas, né? Se ajudar mutuamente, ter uma comunhão plena de vida. Vejo eu que essa é uma forma de idealização do que deveria ser um casamento, do que deve ser essa família formada ali por esse laço. Então, é uma ilusão que, infelizmente, recai na questão do materialismo que o Paulo está trazendo para a gente. Hoje as coisas elas estão muito descartáveis. Acho que o termo correto é esse. A geração da Dona Beth, a geração da minha avó, tinha o hábito de consertar as coisas quando elas estragavam. A gente pega e joga fora.
E faz a mesma coisa com os relacionamentos humanos. Amizades são descartadas, casamentos são descartados da mesma forma. Não se tem maturidade ou não se tem vontade de superar as dificuldades que aparecem. Todos nós somos humanos, somos falíveis. Não vamos viver em contos de fadas, isso é ilusão. Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, respeitar as diferenças do outro, porque senão a gente não tem relacionamento em nada. Acho que foi a Ana que falou, vai abandonar o trabalho porque não gosta dele? Não, aprende. Se não gosta daquele trabalho, busque algo que goste. Mas simplesmente não deixe de trabalhar. Isso vale para as relações humanas também. O Zenóbio trouxe o exemplo dos pais dele, que me remeteu a um exemplo dos meus avós. Eles foram casados por quase 50 anos. Não chegaram às bodas de ouro porque meu avô desencarnou. Mas foi um casamento que eu cresci com eles, praticamente fui criada por eles. Eu nunca vi, na minha vida, um levantar a voz para o outro. Eu nunca vi os dois discutindo. Se discutiam, como você falou, eu não via, eu não tinha essa percepção. Mas é um modelo que eu tenho de casamento. Eles são um modelo de pai e mãe que quando eu comecei a namorar, vou fazer 18 anos agora que eu estou com meu esposo, o ideal que eu tinha de um possível pai para um filho que eu viesse a ter era o ideal que eu tinha do meu avô. E aí, como explicar isso? Tem para mim que o casamento dos meus avós ele não foi um casamento acidental. Porque eles constituíram uma família, tiveram 2 filhos e viveram muito bem, plenamente, até que a morte, de fato, os separou aqui no plano físico. Minha avó desencarnou no final do ano, eu tenho certeza que eles estão juntos em algum momento lá, zelando por nós que aqui estamos. O casamento se mantém no nosso lar, é a concepção que eu tenho. E agora, esse último ponto, ele é um ponto um pouquinho mais dificultoso. Por quê? As desavenças que o fim de um casamento traz, elas são muito dolorosas. Sobretudo quando se trata de um divórcio litigioso, em que se vai brigar por tudo. Eu já tive casos de disputa por televisão. A gente vê o peso desse materialismo que o Paulo também trouxe. Então, briga-se por tudo, sobretudo quando um tem o desejo do término e o outro não. Muitas vezes usam os filhos como instrumento de vingança ou de barganha com relação ao outro. E aí sofrem também os filhos. Em contrapartida, quando a gente está diante de uma relação que é abusiva, que já é violenta, os filhos sofrem essa violência e esse abuso junto com as mães. E por que eu estou dizendo filhos com as mães? Porque normalmente as agressões elas partem dos maridos para as esposas. E quando há filhos envolvidos, eles sofrem demais com relação a isso. E essa mulher vítima da violência, ela também sofre. Primeiro porque o primeiro pensamento que uma mãe tem ao estar num relacionamento abusivo e violento é o que vai acontecer com os filhos se ela resolver se divorciar. Às vezes ela tem para ela que o sujeito é um bom pai. Não é bom para ela, mas para os filhos é. Embora, na minha percepção, eu costumo dizer, agressor não tem como ser bom pai. Mas vai que naquela configuração familiar, essa mulher considera que esse homem que está agredindo-a é um bom pai e ela acha que é melhor para ela suportar essa violência, mas manter os filhos na companhia e na presença do pai. Sem aventar nos problemas que isso pode causar no futuro para esses filhos. Porque um dado que eu vejo muito na minha atuação é que, quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum agressor, na maioria das vezes, eu ouço dele que ele cresceu vendo o pai batendo na mãe, agredindo a mãe, e reproduz aquilo. Quando a gente vai para o lado de uma mulher que está sofrendo a violência, ela também tende a dizer, quando se sente à vontade,
que cresceu vendo a mãe passar por aquele tipo de abuso e acaba não que naturalizando, mas aceitando. Então, eu vejo que desta forma, por mais que os filhos venham a sofrer com o divórcio, quando se trata de um relacionamento abusivo, é para eles e para o casal um mal que eu considero menor. Vou deixar aqui meu contraponto a isso. Eu acho que essa questão não precisa fechar. Não tem divórcio bom, não tem divórcio ruim. Cada divórcio é um divórcio, né? E o meu contraponto são duas histórias, né? Dentre algumas que eu acompanhei aí pela via profissional, né? Já acompanhei não só um caso, né? Mas vou citar um aqui que me veio à mente, de pessoas que se separaram tranquilamente. Depois de muitos, muitos anos, mais de 20 anos de casados, não lembro exatamente quanto tempo, mas bastante tempo, perceberam que eram mais amigos do que marido e esposa. E decidiram se separar. E continuaram amigos, só que separados. Né? Em relação à criança, que o Eli citou, né? Quando eu era criança, era muito esquisito ouvir em separado. A gente não tinha os colegas de pais separados, né? Todo mundo casadinho, bonitinho, mas isso foi mudando com o tempo, se tornou tão comum. E hoje o que a gente escuta é que a vida, e aí eu falo isso assim pelo que eu já li também, porque eu já acompanhei de casos de separação, né? Que a vida dessas crianças muitas vezes fica melhor após a separação, porque a vida dentro de casa às vezes era tão tensa, tão difícil, tão complicada, com aquele casal ali que não queria mais estar junto, ou que estava acontecendo alguma coisa ruim ali, né? E depois esses filhos passam a ter uma relação mais agradável, né? Se não com os dois, pelo menos com um dos pais, ou seja, eles dizem. E as crianças menores, eu já ouvi relatos, né, de que agora ficou melhor, porque agora eu tenho duas casas, dizendo também da tranquilidade que está por trás disso, né? Não são só dois quartos ou duas casas, né? Mas dá para ter um relacionamento melhor com o pai e com a mãe, quando em alguns momentos aí, se estivessem casados, não seria possível, né? Mas é só um contraponto, que o que a Leidiane trouxe aí também é uma realidade, né? Estamos encerrando, então, o nosso TED de hoje. Daqui a 15 dias a gente se vê novamente, lembrando que é sempre na sexta-feira às 20 horas. E quem não pôde assistir ou quer assistir de novo, mais uma vez vou lembrar, tá lá no site do Espírita Info ou no nosso canal de mesmo nome lá no YouTube. Fiquem à vontade em ir lá pesquisar, em compartilhar, enfim, tá lá para vocês, tá? Zé Alverso vai fazer uma prece para nós agora, para a gente fazer o encerramento, né? Buscando a nossa sintonia com Deus, luz do amor, nesse momento em que reflexionamos um pouco mais sobre um tema tão importante, sobre situações que presenciamos ou até mesmo observamos na vida, nós pedimos a Ti que nos inspire na melhor condução de nós mesmos, para que saibamos buscar o norte, a linha do equilíbrio em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos relacionamentos. Somos agradecidos a Jesus que nos concede esta oportunidade. Agradecidos aos amigos espirituais que gentilmente nos inspiram, nos auxiliam. E assim, alegres por mais este momento de convívio, por mais um pouco de aprendizado e compreensão das situações da vida. Agradecemos e encerramos, convictos do amparo maior.
Aí, Boa pessoal, noite, muito gente. boa noite a todos. Boa noite.